Graça e paz a todos. Feliz ano novo para todo mundo, feliz ano novo para você que está em casa, um 2025 de boas notícias, né? Um ano aí de grandes expectativas que nós criamos, como todos os anos, com promessas que quando chega lá no final do ano a gente descobre que não cumpriu, tipo ir à academia, fazer dieta. Não, esse ano, com certeza, quem aqui já falou assim, com esse ano eu vou fazer não sei o quê, né? Sei lá, comer menos açúcar. Eu falei que esse ano eu vou comer menos açúcar. Então, se vocês verem eu colocando açúcar no cappuccino lá da Sandra, lá na... Vocês, pastor, ó, falou que, né? Então, mas glória a Deus por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Estamos ainda às portas do ano, um ano de boas notícias, né? Como já foi aqui profetizado e estabelecido nas nossas vidas, pelos nossos pastores, pela Igreja do Senhor. E como nós estamos às portas, né? As portas do ano 2025, nós temos também muitos desafios, né? Desafios na nossa vida pessoal, desafios talvez na nossa vida familiar, desafios profissionais, né? Nós temos aí vários tipos de desafios e todos têm que serem enfrentados, não é verdade? Nós vamos enfrentar aí esses desafios com ousadia, com sabedoria, com discernimento que vem do Senhor. E baseado nesta introdução, eu, quando preparava o sermão, eu comecei a refletir na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, e as lutas que Paulo passa para pregar o Evangelho, que não são muito diferentes dos nossos dias de hoje, né? Nós vamos ver que eu tenho um amigo lá na África, um pastor Osório, que ele sempre diz, ele sempre fala que o diabo é o mesmo, né? Então, nós sempre vamos enfrentar lutas, nós sempre vamos enfrentar aflições. O próprio Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende, porque ele venceu o mundo. Então, ele veio primeiro, venceu as dificuldades, venceu as lutas, para que a gente tenha convicção e a nossa fé e a nossa esperança fortalecida no Senhor. E é isso que eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, sobre a igreja do Senhor. Renovação de esperança, fortalecimento de fé, né? Que nós possamos caminhar essa jornada firmados no Senhor, que nós não nos deixemos nos levar por circunstâncias, por notícias, porque as notícias não vão ser boas, queridos. As notícias, a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. E a Bíblia vai dizer, e o Senhor vela pela sua palavra, ele vai dizer que quanto mais próximo a volta dele, maior seriam os rumores de guerra. Toda vez que a gente ouvir falar em paz, aumentam os conflitos, aumentam as guerras. A gente não precisa nem ficar citando aqui, né? Eu tenho até ouvido menos notícias, porque as notícias não mudam, né? E não vão mudar. A nossa esperança precisa estar naquele que não nos decepciona, que é Jesus Cristo. Nós não podemos ter nenhum outro tipo de estimação, seja político, sejam aí celebridades de estimação. A nossa esperança, a nossa convicção de fé tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando e é necessário que nós estejamos prontos e preparados para a volta do Senhor. Jesus vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja obediente, uma igreja santa, e nós
fazemos parte dessa igreja do Senhor Jesus. Nós temos alguns desafios, e eu, refletindo sobre isso, né, eu comecei a perceber as portas ainda nós temos ainda portas que estão fechadas, né? Portas da política, por exemplo, é um desafio que nós teremos que ainda, como igreja, enfrentar governos hostis que restringem a liberdade religiosa. Quando nós olhamos para a porta 1040, região da Índia, região ainda parte da Indonésia, a igreja ela está ali, mas de uma forma muito secreta, né? E é necessário, a palavra de Deus vai dizer que nada poderá impedir o avanço da igreja do Senhor. Mas é necessário que nós continuemos orando e enviando para que o nome do Senhor seja glorificado. A porta cultural, divulgação de ideologias que conduzem a mente das pessoas contra o Evangelho. Nós vivemos isso aqui do nosso lado no Ocidente. Nós vemos que a ação do inimigo ela é diferente conforme a região geopolítica. Quando nós olhamos para a região do Oriente, nós vemos uma hostilidade diferente do Ocidente. No Ocidente, nós vemos uma dificuldade ideológica, né? Nós temos aí vários tipos de ideologias, através de filosofias, enfim, diversas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente olha para o Oriente, a gente vê governos com outro perfil de hostilidade, na espada realmente, de cortar a cabeça, de decepar, e, enfim, é uma porta que nós precisamos continuar orando para que o Senhor continue fazendo a sua obra. A porta étnica, né? Nós temos aí questões raciais, nacionalismo extremo, na região, principalmente na região da Europa, né? Nós temos visto, nunca na história da humanidade nós tivemos uma migração tão grande de pessoas, ora por questões de conflitos regionais, ora por questões climáticas, né? Nós temos aí fatores climáticos, a natureza, o clima de uma forma geral, também clama pela volta do Senhor Jesus. Nós vemos tão recorrência de notícias e tudo isso traz grandes lutas, grandes dificuldades e são desafios para que nós possamos avançar e levar as boas notícias do Evangelho. E baseado nisso, eu quero meditar com vocês lá em Atos 17. Eu gosto muito dessa passagem. Atos 17 é uma passagem de Paulo. Paulo, a primeira parte do capítulo 17, nós vemos Paulo em Tessalônica, e ele sofre ali uma perseguição por conta da palavra de Deus, por conta do Evangelho. E ele está ali, então, em Tessalônica, né? E característica ali dos tessalonicenses, né? E os judeus, então, a palavra de Deus vai dizer que os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Olha que interessante. Naquela época já tinha desocupado, gente. Pensei que era só hoje que tinha isso, mas naquela época também tinha. A Bíblia relata, né, aqui, né, no versículo 5 do capítulo 17 de Atos, né, na versão NVI, na versão NVT também está da mesma forma. Diz lá, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadindo a casa de Jason, que recebia aqueles homens, né, que recebia a congregação. Vamos pensar assim, existia uma célula na casa de Jason, né? Tinha uma célula ali, contextualizando com a nossa realidade da igreja edificando, e aqueles homens, então, se reúnem e começam a tumultuar, começam a lançar falsos testemunhos, né, palavras de engano, e Paulo precisa ser
retirado rapidamente pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, aqueles que caminhavam com ele, né? Dentre esses Silas e Timóteo, dentre outros aqui. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai para Bereia. Bereia muito próximo. E aí a palavra de Deus diz que em Bereia novamente, quando esses judeus descobrem que Paulo está ministrando em Bereia, ele novamente precisa ser retirado às pressas, e então ele é orientado a ir para Atenas. Mas é interessante que os bereanos tinham algo interessante que o versículo 11 vai dizer: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Vamos repetir junto? Examinando todos os dias as Escrituras. Então é um desafio para nós, o primeiro desafio nosso: examinar as Escrituras todos os dias. Que a igreja edificando em Cristo sejamos como os bereanos, né? Que nós possamos examinar a Escritura. A Escritura, ela é o nosso alimento, a Escritura é o ar que nós respiramos. Nós não podemos sobreviver, nós não podemos viver sem ar, nós não podemos viver sem alimento. E a palavra de Deus, ela é citada, é nos ensinar o que é o ar que nós respiramos, é o alimento que nós consumimos diariamente. E é um alimento bom. É um alimento bom. Geralmente, esse final de ano, as pessoas comem muito, né? Não aqui na Edificando, né? Só na igreja do lado ali, né? Então, aqui ninguém comeu tanto assim. E aí, naturalmente, as pessoas, né, precisam mais, misturam umas comidas que não tem nada a ver, né? O camarada põe lá camarão, mete um pudim por cima, aí ele vê o pernil, ele vai lá e pega um teco de pernil, aí o pernil, ele tá lá na churrasqueira, uma picanha, ele vai e pega a picanha também. Não aqui, né? Só lá, né? Eu tenho certeza que ninguém fez isso aqui, não é verdade? Mas vejam que a palavra de Deus, ela vai nos chamar a atenção para os bereanos, que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós examinamos tantas coisas todos os dias, né? O meu celular, ele tem um recurso que fala assim, quantas horas eu uso por semana o meu celular. Eu acho que a maioria de vocês também tem esse recurso. Então fica aqui um desafio, né? Para que nós possamos examinar as Escrituras, pelo menos metade do tempo que a gente usa para usar o celular. Eu sei que a gente usa o celular para muita coisa boa, não tenho dúvida disso, né? É uma tecnologia, é um recurso que nós temos hoje que não tem mais como retroceder. Mas nós precisamos ter cuidado como usamos isso, para que ele não substitua a palavra de Deus nas nossas vidas, que ele não substitua o nosso tempo de devoção com o Senhor. Nós estamos falando em boas notícias, e as boas notícias, né, elas falam de Jesus. Na realidade, ela é Jesus, né? Então, a palavra de Deus, entrando já na passagem, versículo 16, diz que enquanto esperava por eles em Atenas, então Paulo chega em Atenas, ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então, olha que interessante. Paulo chega em Atenas. Atenas, naquele período, um centro cultural da filosofia, um centro político da Grécia, né? Ainda era, né, um lugar de extrema importância, né? A capital da Grécia, mais de 55 mil
pessoas vivendo naquela região, né? E uma característica interessante, né, é que haviam muitas estátuas. A Bíblia vai dizer que haviam mais de 55 mil estátuas. Dá para a gente imaginar um lugar com tanta estátua? Né? Característica humanista do grego, né? A característica humanista do grego, mas também um contexto de extrema idolatria, ou talvez de extrema religiosidade daquele povo. Por quê? O grego, como um povo pagão, tinha uma característica, né? Eles eram extremamente supersticiosos. Então, a questão da superstição, ela também levava aquele povo, em especial, a adorar todos os deuses que eles tinham conhecimento. A ideia era estar bem com todo mundo. Essa era a ideia do grego. Eu preciso estar bem com todo mundo. E é interessante que, diante disso, Paulo ele vai perceber que, no versículo 17, ele dizia assim: por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Ou outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhes perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram,
Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vejam que aqui nós temos o relato da condição de Paulo naquele lugar em Atenas. Paulo chega em Atenas, um centro intelectual, uma cidade universitária, a capital da Grécia. Grécia, naquele período, uma região já muito expoente, né, por conta até da influência que teve em todo o Ocidente e por circunstâncias até de influência dos próprios romanos, né? E, diante disso, nós vemos que Paulo tem alguns desafios que, nos dias de hoje, também nos levam a esse desafio. O primeiro desafio é a indignação com o pecado. Paulo, quando ele chega ali no versículo 16, a palavra de Deus vai nos dizer que ele estava sensível a tudo o que acontecia à sua volta. Paulo estava sensível ao ambiente, Paulo estava sensível à estrutura cultural, Paulo estava sensível à estrutura política daquele ambiente. Paulo estava, o seu sentimento de indignação o leva a confrontar através do Evangelho, através da palavra. Não pelo seu senso de intelectualidade, não pelo seu senso de conhecimento, mas através da palavra de Deus, da intimidade que ele tinha. Vamos imaginar que Paulo não andava com uma Bíblia embaixo do braço. Até porque naquele período nós não tínhamos Bíblia ainda. A Bíblia vinha a partir da criação da imprensa. Isso vai levar muitos anos para que acontecesse. Naquela época nós tínhamos papiros, né? Então Paulo ele precisava ter o conhecimento e a intimidade com a palavra. E nós, nos dias de hoje, na maioria das vezes, precisamos conhecer o Jesus da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra para conhecermos o Jesus da palavra. Porque como eu vou falar daquilo que eu acredito se eu não sei direito do que eu estou falando? Como que eu defendo Jesus? Jesus não precisa de defesa, mas como eu defendo Jesus como minha inspiração, minha convicção de fé, se eu não conheço Jesus da palavra? E a palavra expressa quem é Jesus. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 1 de João que o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Jesus. Jesus é o Verbo. Então primeiro aspecto, primeiro desafio é exatamente esse, a indignação do Evangelho, a indignação do pecado. Mas eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a palavra e eu preciso conhecer o Jesus da palavra. E quem é Jesus nas nossas vidas? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Eu preciso ter convicção. Porque quando eu tenho convicção de quem eu sou, quando eu tenho convicção de quem é Jesus, nada nos abala. Pode acontecer qualquer outra coisa, porque eu sei em quem tenho crido. Você tem convicção de quem é você em Jesus? Amém? Aleluia. O outro desafio, versículo 17, estabelecer um diálogo crítico no ambiente religioso. Nós vemos que Paulo ali ele é confrontado. Ele é confrontado por aquilo que ele acreditava. Ele é confrontado pela sua fé. Ele é confrontado por aquilo que ele falava. Nós estamos vivendo dias que nós começamos a ser confrontados por ideologias. Nós começamos a ser confrontados por aquilo que nós somos. Nós começamos a ser confrontados por aquilo que nós acreditamos. E nós precisamos ter
essa convicção. Eu preciso falar de Jesus, eu não posso me permitir calar. Nós vemos que Paulo, ele vem numa condição de dificuldade. Paulo, ele foge de Tessalônica, em Bereia ele foge de novo, e agora ele está em Atenas e ele vai de novo, porque ele está indo para Corinto. Se a gente continuar no capítulo 18, capítulo 19, nós vamos ver que Paulo sofre as agruras do Evangelho. Por quê? Porque ele tinha convicção de quem era Jesus na vida dele. Ele tinha convicção do que Jesus fez na vida dele. Você tem convicção do que Jesus fez na sua vida até agora? Aleluia! Então, baseado neste testemunho, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos levar as boas notícias. E eu tenho aqui uma notícia para dar para vocês. Não é fácil. Quando nós olhamos o decorrer da história da Bíblia, nós vamos ver que todos os homens sofreram por Evangelho. Capítulo 12 de Hebreus, capítulo 13 de Hebreus, melhor, vai nos mostrar lá, né, sobre os heróis da fé. Acho que é o capítulo 11, né? Os heróis da fé. E aí, quando a gente vai chegando no finzinho lá, diz assim: e alguns que nem foram citados aqui sofreram. E aí tem lá um sofrimento assim, por esticado, outro foi cerrado ao meio, outro foi decapitado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi lançado na cova dos leões. Nos dias de hoje, meus irmãos, nós vamos ver que talvez nós não tenhamos esse tipo de perseguição aqui no Ocidente, mas nós temos outros tipos de perseguição. E quando nós, mais do que nunca, nós precisamos ter esta convicção de quem nós somos em Jesus. Porque as lutas vão aumentar. Fala para quem está do seu lado, a luta vai aumentar. Agora fala para ele assim: você está preparado? Precisa se preparar. Gente, isso é algo muito importante como igreja de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, nos momentos de perseguição, dentro da história da igreja, são os momentos em que a igreja mais cresceu. Mais cresceu. Né? Quando a gente olha a história da igreja, tanto lá no início do século I, né, quando a gente olha aqui no período da Idade Média, né, no período também que a gente chama ali dos 1000 anos, né, o período da peste, a igreja crescendo por conta de diversos tipos de perseguição, mesmo nas cisões que nós vamos ver, né, nós vamos ver a igreja do Senhor crescendo, e nós vamos ver o povo pregando a palavra. Então, por isso que nós precisamos ser como os bereanos, aqueles que todos os dias examinam as Escrituras, porque é a partir desta vitamina Bíblia e oração que nós somos fortalecidos para continuarmos firmados até a volta do Senhor Jesus. O outro desafio é estabelecer um diálogo que seja uma linguagem acessível à opinião comum. Nós vamos ver que aqueles homens eram filósofos, aqueles homens eram intelectuais. A Bíblia diz aqui a respeito dos estoicos e dos epicureus, né? Eles tinham peculiaridades muito interessantes, mas também no meio daquele povo existiam pessoas simples. A Bíblia diz que naquela região, todos os dias tinha um povo ali ligado nas novidades. Eu quero saber o que é novidade. Mais ou menos igual hoje, assim, né? Pessoas que estão
meio influencer. Sabe aquele povo que anda meio atrás dos influencers, né? Influencer hoje é profissão, inclusive, né? É o camarada que lança algo novo, né? Eu não tenho muito conhecimento do influencer, mas os influencers são aquela rapaziada que está sempre criando novidade, né? Só que a Bíblia vai dizer também, aqui no capítulo 17, que existiam determinados tipos de novidade que os gregos eram arredios. A Bíblia nos diz que eles eram arredios a novidades religiosas. E Paulo, então, ele é indagado e ele é levado diante do Areópago exatamente também por conta disso. O que é isso que você está dizendo aí, ô tagarela? Tagarela aqui é o sentido de aquela pessoa que não tinha muito conhecimento, que tinha um conhecimento raso sobre muitas coisas. Mais ou menos parecido, hoje parece que tem bastante tagarela por aí, tem ou não tem? Né? Principalmente em alguns ambientes, né? Mas Paulo não era tagarela, ele sabia o que ele estava dizendo, ele tinha profundidade. E a palavra de Deus vai dizer que, quando a gente volta um pouquinho no capítulo 17, que muitas pessoas já tinham sido alcançadas lá em Tessalônica, né? Quando ele prega para aquele povo, a Bíblia vai dizer que muitos haviam sido convertidos. Inclusive a Bíblia vai citar 3 pessoas em destaque, né? Vai falar a respeito de uma empresária de tecidos, né? Vai falar a respeito de uma mulher escrava que tinha a capacidade de saber o futuro, e vai falar a respeito de um carcereiro. É interessante porque quando nós olhamos para essas 3 categorias de pessoas, nós vamos ver que o Evangelho, as boas notícias, é para todos, independente de status, independente de capacitação intelectual, independente de condição social, independente de intelectualidade. São pessoas com características, com histórias totalmente diferentes, mas que são alcançadas pelo Evangelho, pela simplicidade do Evangelho. Então nós precisamos ser simples quando falamos de Jesus. Eu não preciso usar termos rebuscados, expressões muito cheias de termos muito intelectualizados. Não, você pode usar a sua linguagem, você pode usar aquilo que o Senhor tem dado para você, né? Então você só precisa conhecer Jesus, você só precisa examinar as Escrituras, e o Senhor vai acrescentando em você todos os dias como rios de água viva que vão fluindo nas nossas vidas, e o Senhor vai nos enchendo, e à medida que a gente vai levando, nós vamos sendo mais cheios, e a glória do Senhor se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas, como fez na vida do apóstolo Paulo. Então, o outro desafio aqui é termos uma linguagem acessível, sem muitos jargões evangelísticos, sem muitos jargões evangelísticos. Nós não precisamos de jargão, né? Nós podemos usar a nossa linguagem simples, né? C.S. Lewis vai dizer que o evangelho ele é puro e simples. Tem um livro, inclusive, que eu indico a vocês, né? Que é Evangelho Puro e Simples, de C.S. Lewis, né? Um autor do século passado, lá dos anos 60, né? Em inglês, que é contemporâneo aí de grandes autores, que traz essa condição, quão é importante nós termos uma linguagem acessível. Para quem não sabe, C.S. Lewis é o mesmo criador de Crônicas de Nárnia, né? Ele escreve Crônicas de Nárnia para os seus sobrinhos, para que eles entendessem, compreendessem o Evangelho quando ele se converteu. Por isso que muitos de nós assistimos Nárnia e não entendemos muito direito, porque não é para a nossa linguagem, é a linguagem da criançada, é a linguagem do adolescente. A gente tenta entender um pouquinho lá, né? Mas, enfim, vejam que, então, este é
o outro desafio. Um quarto desafio, lá no versículo 18, que vai dizer: alguns filósofos epicureus, ou seja, detectar e combater criticamente as filosofias e erros da nossa época. Qual é a característica dos epicureus e dos estoicos que é citado aqui? Aquela característica, a filosofia dos epicureus e dos estoicos estão no nosso meio até os dias de hoje. Nós, como Ocidente, sofremos grandes influências dos gregos, né? Os gregos vão refletir em toda a história. Muitos acham até que a filosofia veio primeiro do que a teologia. Eu ensino na teologia sistemática que na teologia sistemática a filosofia ela é serva da teologia, porque nós usamos a filosofia para explicar a teologia, que é a sistematização da palavra de Deus, né? Então vejam, quem eram os epicureus? Os epicureus, eles vão dar origem àquilo que nós conhecemos como o hedonismo. Sabe essa coisa de que o importante é ter prazer? O importante é ser feliz. Isso vem lá dos epicureus, né? Aquela coisa de felicidade, né? De que não importam os meios, não importam as situações, o importante é que eu sou feliz, o importante é que eu estou me dando bem. Então essa é a teoria, né, lá dos epicureus. Então eles buscavam o prazer, eles não criam num Deus único, num Deus soberano. Por isso que eles tinham tantos deuses, né? Então alguns como Afrodite, né, que era a deusa do amor, e tantos outros deuses que são citados ali, Deus Dionísio, que era o deus da bebida, e etc., né? Então são aí situações bastante interessantes que fluem no nosso meio até os dias de hoje. E os estoicos, também conhecidos por Zenão, eles ensinavam dentro de um pórtico, e eles falavam a respeito da razão e da autossuficiência. O homem, ele sempre buscou a autossuficiência, principalmente o masculino, essa coisa de eu me viro, eu me dou bem, né? Vai dar certo. A gente já percebe isso até quando a gente está perdido, né? Sim ou não? Eu sou membro aí da diretoria, né? Eu faço parte desse grupo aí, daquele que a gente discute com o GPS, com o Waze, né? E a mulher fala assim: é ali, bem, né? Ali, amor. Não, aqui, pode deixar que eu vou dar certo. Alguém faz parte comigo aí, não? Ou só eu? Ah, bom. Tem gente aí também que, né? Então isso, gente, também é característica de autossuficiência, né? Essa característica. Só que a autossuficiência, a autonomia é algo bom. Deus nos deu essa autonomia. Nós precisamos ter autonomia. Deus, quando nos fez, né, Ele nos deu a condição de pensar, de tomar decisões, de fazer escolhas. Só que as nossas decisões e as nossas escolhas devem estar sustentadas no Senhor. Nós não podemos ser aquela pessoa que faz primeiro e chama Jesus ao Senhor. Eu estou fazendo aqui e vem comigo que vai virar, né? Isso não é fé. Isso, na maioria das vezes, é pensamento positivo. Então, a gente precisa discernir a diferença de pensamento positivo e de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. A Bíblia só nos dá uma referência e um conceito de fé, que está lá em Hebreus 11:1. Nós não temos outra referência. Mas eu gosto muito da referência que um escritor deu, que é: fé é crer no caráter daquele que eu creio. Fé é crer no caráter de Deus. Isso é fé. Então eu gosto muito desse conceito.
Fé é crer no caráter daquele que me chamou, daquele que me criou, o Deus Altíssimo, o Senhor de todas as coisas. Então, quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o caráter do Senhor. E um dos aspectos, um dos atributos do caráter de Deus é a fidelidade à palavra dele. Se o Senhor prometeu na sua vida que Ele vai fazer, creia, isso já é realidade. Porque Ele é fiel à palavra dele. É a palavra do Senhor que Ele é fiel. Então nós precisamos ter convicção disso. Então é nessa força, é nessa condição que nós caminhamos no Senhor. Isso é muito importante nos nossos dias, né? Então, independente de ideologias, independente de ambientes, às vezes o ambiente profissional, né? Nós somos colocados à prova, muitos de nós, no ambiente profissional, porque em outros ambientes você consegue tomar determinadas decisões. Às vezes no ambiente profissional você precisa, e aí você precisa ser luz. É ali que você precisa ser luz. Você não precisa de jargões, você não precisa de determinadas expressões, mas você precisa ser luz. Você pode ser tolerante sem se relativizar com o pecado, sem se permitir contaminar pelo pecado. Como Paulo faz, ele chega ali em Atenas, ele se posiciona, ele sofre as agruras, mas ele permanece firme. O Senhor vai dar estratégias, eu não sei para quem é essa palavra, mas o Senhor vai te dar as estratégias certas. O Senhor vai te dar sabedoria ali naquele lugar onde você está. E vidas serão alcançadas através do seu testemunho, através dos princípios. Prega o Evangelho por princípios, prega o Evangelho pelos valores que nós encontramos na palavra de Deus. E essa será a porta que Deus vai usar na sua vida para que você fale o Evangelho de Cristo Jesus. Não se omita, mas se posicione como filho amado, como membro do corpo de Cristo, aleluia. O outro desafio é comunicar esse Evangelho de forma amável às pessoas. Quem não tem Jesus, ele não sabe o que é pecado. A gente só aprende o que é pecado quando o Espírito Santo habita em nós. E aí nós começamos a ter a nossa consciência acusada. Porque o Espírito Santo que habita em nós é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no livro de João, capítulo 16, versículo 8. Então, a partir do momento que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a ação do Espírito Santo operando em você, e a partir de agora você começa a ter uma vida transformada, porque você agora é portador das boas notícias, aleluia. E a partir de agora você conhece Jesus e deve fazer com que Jesus seja conhecido através da sua vida, aleluia. Vencer o espírito de alienação, que muitas vezes faz parte da vida de muitas pessoas que estão ali alienadas por circunstâncias da vida, por circunstâncias do mundo, por circunstâncias de situações passadas, de lutas. Nós entramos em 2025. Eu sei que muitas coisas continuam normal, os carnês, os IS, né? IPVA, IPTU, não vou nem falar nisso, que isso aí já começa, né, a trazer. Mas, graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Os recursos, as condições, já foi orado aqui por prosperidade.
por condições financeiras, por diligência, por sabedoria, por discernimento. Tudo aquilo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. Tudo aquilo que nós teremos é o Senhor que nos dá, porque Ele nos dá vigor físico, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade, Ele nos permite usufruirmos de novas oportunidades. E nós precisamos usar esta condição, usarmos esses recursos para levarmos as boas novas. E vejam que reafirmar as nossas convicções de fé e lembrar que Deus, quando Ele se revela em nós, Ele se revela como Criador, Ele se revela como sustentador, como soberano, como Pai e juiz também. E Paulo, quando ele prega àquele povo em Atenas, ele vai pregar a plenitude do Evangelho. E nós precisamos pregar nos dias de hoje a plenitude do Evangelho a uma sociedade extremamente imediatista. Há aqui uma característica daquele povo, os gregos. Eu falei que os gregos eles eram supersticiosos, né? O contexto aqui de religiosos, né? Quando Paulo vai dizer que eles eram religiosos, vejo que vocês são religiosos. A palavra religiosidade, ela tem dois sentidos aqui na ministração de Paulo, né? Ela dá o sentido de supersticioso, mas também de devoção. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque Paulo aqui, quando ele aponta para aqueles gregos, ele vai dizer que eles eram devotos, mas eles também eram supersticiosos. Ou seja, qual é o contexto de superstição? Eles buscavam, eles iam atrás, muitas vezes, daquilo que melhor lhe fosse bom. Ou seja, eles não queriam viver processos. Uma das características da sociedade imediatista é que ela não quer viver processos. Por que a gente compra comida pronta? A gente tem pressa, né? A gente tem pressa, está pronto, a gente tem pressa, né? Às vezes muitos de nós vamos sair daqui, talvez vamos comprar comida em algum lugar, não é esse o contexto, mas o contexto é o processo da vida com Cristo. O caminhar com Jesus é um processo, meus irmãos. O viver Jesus é um processo. Nós vamos ver no decorrer da história da Bíblia. Nós vamos ver na história dos patriarcas. Nós vamos ver na história de Paulo um processo. Paulo vem vivendo um processo, né? Nós vamos ver no próximo livro, no livro de Romanos, que Paulo está vivendo um processo. Lá no livro de Coríntios, né? Nós vamos ver que Paulo, ele clama ao Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Senhor, tira dos meus olhos, tira esse espinho da minha carne, melhor dizendo. Né? Eu disse aqui, olhos, porque alguns teóricos diziam que talvez fosse algum tipo de enfermidade nos olhos de Paulo. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz é que havia um espinho na carne de Paulo, e o Senhor não tirou esse espinho, o Senhor deixou o espinho lá. Talvez alguns de nós tenhamos alguns espinhos, que talvez o Senhor não queira tirar. O Senhor vai deixar esse espinho aí, e esse espinho é para a glória do Senhor na sua vida. Esse espinho é para a glória do Senhor na minha vida. Eu tenho espinho na minha vida também. O Senhor quer, nesta manhã, que nós, neste ano de 2005, tenhamos ousadia, tenhamos a autoridade para levarmos as boas novas. Vocês vejam que não são poucos desafios. Os desafios das portas que ainda estão fechadas em muitas regiões do mundo.
ou mesmo aqui no Brasil. Nós estamos indo agora para o sertão, próximo final de semana, e ali há um desafio muito grande. Nós temos pessoas postadas ao pecado da religiosidade, da tradição familiar, de resistências de toda a ordem. Mas o Senhor nos chama para este lugar. Às vezes você não pode ir, mas você pode orar. Às vezes você não pode orar, mas você pode contribuir. O que você não pode é ficar indiferente. E o Senhor nos chama, neste ano 2025, para vivermos um novo tempo. Um tempo de novos desafios. Alguns desafios são antigos, mas o Senhor nos chama para continuarmos firmados na rocha, no fundamento, no firme fundamento que foi cantado aqui, que é Jesus. Vamos ficar em pé. Eu quero perguntar se nesta manhã há alguém que gostaria de ombrear conosco a partir deste ano, primeiro culto do ano de 2025, o caminhar com Jesus. Se você quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na galeria ou aqui embaixo, há alguém que quer receber Jesus? Jesus é a boa notícia, Ele é a boa notícia. Nós temos convicção que só Jesus é a boa notícia, mas nada é a boa notícia, porque é a boa notícia que nos leva para o céu, é a boa notícia que nos leva nessa direção. O apóstolo Paulo, ele abraça o Evangelho como uma carreira a ser proposta, e ele vai falar isso no livro de Filipenses. Ele vai dizer: olha, eu estou seguindo a carreira que me foi proposta por aquele que me chamou, Jesus Cristo. E o Senhor nos chama nesta manhã para nós termos a convicção da carreira que nos foi proposta em Cristo Jesus, que nós possamos continuar 2025 firmados, com os nossos pés firmes, na convicção de quem é Jesus na sua vida, independente das notícias, independente das ideologias, independente das perseguições, seja ela dentro da sua casa, seja ela no seu trabalho, seja ela no ambiente que for. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aleluia. Por isso nós declaramos nesta manhã: a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder e todo o domínio, aleluia. Nós precisamos continuar falando de Jesus, nós precisamos continuar vivendo Jesus. Jesus está aqui nesta manhã, Jesus habita em nós, e Ele nos chama para um tempo de alegria, para um tempo de desafios, para um tempo de ousadia, para um tempo de coragem, firmados, examinando as suas escrituras, examinando dele, para que nós possamos levar as boas notícias com autoridade e poder em Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pois somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação, e tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu
quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Aleluia. Esse louvor, ele tem um trecho muito importante que nós acabamos de ler e de cantar. O Senhor nos chama para que sejamos envolvidos na história dele. Que essa seja a nossa oração de 2025. Senhor, me envolva na tua história. Que não seja um simples falar, que não seja uma simples expressão de cântico, mas que seja uma expressão de adoração. No término do meu sermão eu coloquei assim: em um mundo que procura respostas fáceis, Jesus oferece esperança eterna. Nós somos portadores das boas notícias. Que nós possamos ser parte de Jesus, que cristão significa pequenos cristos. Cada um de nós somos um fragmento, uma célula da presença de Jesus. Nós somos portadores das boas notícias. Que nós possamos levar o Jesus das Escrituras a uma sociedade que clama por paz. A paz que excede todo entendimento está somente em Jesus. Jesus é a paz que o mundo procura. Jesus é o sustento que o mundo procura. Jesus é a estabilidade que o mundo procura. E nós temos esta paz, nós temos essa estabilidade, nós temos este alimento. Que você, que eu, que a igreja do Senhor Jesus possamos declarar e proclamar que o Senhor vem e que Ele é as boas notícias. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo, uma semana abençoada, um ano de 2025 cheio da presença do Senhor. Que nós possamos com ousadia, com poder, com autoridade,
com vigor, levarmos as boas novas do Senhor, independente de circunstâncias, independente de tempo, independente de notícias, independente de governo. Nós podemos declarar: só o Senhor é Deus, e o Senhor é o Senhor do Brasil, aleluia. Deus abençoe os irmãos e vão na paz do Senhor Jesus, aleluia. Em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me